Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez me sinto muito honrado por ter esta grata satisfação de estar com os irmãos, desta vez para partilhar este assunto maravilhoso do quarto trimestre da lição de jovens, esta aula de número 2, a cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. Esta lição, cujo comentarista é o pastor Valmir Nascimento, ele que é ministro do Evangelho, jurista, teólogo e mestrando também em teologia, que possui pós-graduação em Direito e Antropologia da Religião, professor universitário de Direito Religioso, Ética e Teológica, é editor também da revista acadêmica Enfoque Teológico e membro e diretor dos assuntos acadêmicos da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Ele também é analista jurídico da Justiça Eleitoral, escritor e palestrante. É comentarista da lição bíblica dos jovens deste trimestre, Jesus e o seu tempo, e é evangelista da Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso. O assunto que nos traz o nosso comentarista é a cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. Nesta lição, nós vamos tratar de várias cosmovisões que estão graçando o mundo de hoje e que estão de uma forma muito vil, adentrando sorrateiramente na Igreja do Senhor Jesus. Muitos cristãos, entre aspas, estão tendo essas cosmovisões que são prejudiciais para o reino de Deus. Antes de entrar na lição, eu quero fazer uso da palavra de Deus, 2 versículos apenas, ou melhor, 3 versículos, que está na Epístola Universal de João, primeira Epístola Universal de João, no capítulo 2, os versos 15 a seguir, até o 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O texto do dia, usado para embasar este comentário do pastor Valmir Nascimento, está registrado em Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 e 2. A síntese da nossa aula é desenvolver uma visão de mundo essencialmente cristã. Ela é essencial para discernir a vontade de Deus em uma época cheia de ideologias vãs. Muito bem. As nossas visões de mundo, que nós vamos discutir hoje, elas estão todas elas embasadas em estudos acadêmicos e nós queremos trazer isso ao conhecimento dos irmãos. A lição, ela traz aqui como orientação pedagógica, mencionar como foi que tudo começou, de onde viemos, o que deu errado, a fonte do mal e do sofrimento, qual é a fonte do mal e do sofrimento, e o que fazer a respeito e como consertar o mundo. Os jovens, eles vivem cheios de ideias, de idealismo, de ideologia, de ideais. Essa lição de número 2, não tão atual como ela está agora, né? Ela é tão atual e tão necessária como nos tempos que nós vivemos hoje, nos dias que se chamam hoje. Deus criou todas as coisas em perfeição, inclusive o ser humano. É o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e verso 26. Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada, tanto das leis da natureza quanto da natureza humana. Em virtude da desobediência,
Por consequência, o pecado original, o homem se afastou de Deus. O ser humano e a natureza foram afetados pela queda, provocando mal e desordem. Mas quando Deus nos redime, quando Deus nos chama para a sua maravilhosa graça, Ele nos liberta da culpa e do poder do pecado. Ele restaura a nossa plena humanidade. E além do aspecto salvífico, a redenção atinge a vida humana como um todo. Por isso, meus amados, é importante ao assunto da lição de hoje. Eu queria salientar aqui quem é o pai da ideologia. O pai da ideologia ele é atribuído a Platão. Platão era filho de uma família nobre, ateniense, e o seu nome verdadeiro é Aristócles. Seu apelido é Platão. Devido à sua constituição física, ele era de ombros largos, e aí o apelido, o codinome Platão. Ele foi discípulo de Sócrates, e após a sua morte fez muitas viagens, ampliando a sua cultura, as suas reflexões. E por volta de 387 a.C., Platão fundou a sua própria escola de filosofia, nos jardins construídos pelo seu amigo Academos, o que deu à escola o nome de academia. Esta é uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. E Platão ele defendia uma realidade própria, por detrás do mundo sensível. A esta realidade ele chamava o mundo das ideias. É a partir de então que nós constituímos e consideramos Platão como o pai das ideologias. O nosso mundo ele está cercado de diversas ideologias. Eu vou citar algumas aqui, que mesmo porque está na lição, porque segundo o nosso comentarista, as linhas gerais definem a ideologia como um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos sociais, políticos, que caracterizam o pensamento de um indivíduo ou grupo social. A ideologia ela é um elemento crucial em qualquer visão de mundo, porque fornece crenças básicas e estabelece os ideais de vida de um indivíduo, de uma pessoa. Bom, dentro desses ditames da ideologia, o Senhor Jesus ele nos mostra que, assim como uma árvore ruim não pode produzir bom fruto, ideologias maléficas, portadoras de visões distorcidas da realidade, acerca da humanidade, acerca da moralidade, não podem dar bons resultados para a sociedade. Ao contrário, elas trazem prejuízo e levam ao caos social. Eu quero parabenizar a iniciativa do nosso irmão Valmir em trazer ao público, ao grande público, este assunto tão pertinente nos dias atuais. É claro que a lição vai tratar de outros assuntos importantes, mas quando nós ampliamos a nossa cosmovisão de mundo a respeito do que de fato ele é, nós deixamos de ter uma visão microcósmica e passamos a ter uma visão ampliada, uma visão macrocósmica. Isso é interessante no ponto de vista cristão, porque nós vamos entender que por trás de todas essas ideologias dos tempos odiernos, há uma ação maléfica, uma ação satânica, uma ação diabólica que está deturpando a palavra de Deus. E nós queremos, neste assunto de hoje, falar a respeito de algumas dessas ideologias. O ponto comum de toda ideologia, contrária ao Evangelho, é a ênfase em algum aspecto da criação. E isso faz surgir algum tipo de idolatria. Quando se valoriza mais a liberdade, chamado de individualismo, é uma das cosmovisões que nós vamos estar citando aqui, ou se valoriza mais a nação, o nacionalismo, a ideologia nacional, ou o dinheiro, que é a ideologia capital, que é o capitalismo, ou a propriedade, que é o socialismo, ou o ambientalismo, o meio ambiente, acima de Deus, nós queremos que tais elementos por si só, eles possam proporcionar prosperidade, segurança e salvação para o homem. Mas são ideologias. São ideologias
meramente humanas. E algumas pessoas, por conta do seu radicalismo, levam ao extremo e tratam isso de uma tal maneira, de uma idolatria tão expressa, não somente a adoração pelos seus deuses, feitos de pedra ou de madeira, mas também pela veneração dos ideais e de doutrinas humanas que possam levar a um estilo de vida correspondente. Nesse aspecto, é dever de todo cristão ter a mente esclarecida à luz da palavra de Deus para não cair no laço do maligno, para não ser tentado, para não ser seduzido pelas ofertas, pelas propostas, pelas ideologias malignas que o mundo atual oferece. Um dos individualistas liberais, é também chamado de o pai do individualismo liberal, é John Locke. Ele nasceu no seio de uma família burguesa, na cidade de Bristol, na Inglaterra. Ele foi um estudante de medicina em Oxford, de onde se formou também professor. Ele se tornou professor lá. Ele compilou alguns tratados e dentre estes ensaios, ele compilou um ensaio sobre a origem, sobre a extensão e o objetivo do governo civil. Nele, Locke defende que o consentimento expressivo dos governos é a única fonte de poder político legítimo. Não a tradição e nem a força. E este ensaio tornou Locke célebre e exerceu enorme influência sobre a revolução liberal da época. Locke afirmava ser a existência do indivíduo anterior ao surgimento da sociedade e do Estado, onde os homens viviam originalmente em um estado de liberdade e igualdade, denominado então estado de natureza. O estado de natureza era uma situação real para ele, Locke, pela qual passara, ainda que em épocas diversas, a maior parte da humanidade. Esse estado de paz e harmonia, em que os homens desfrutavam da propriedade, noção que designava vida, liberdade e os bens como direitos naturais do ser humano, na cosmovisão de Locke, ele designou então de individualismo liberal. É o que nós estamos vendo hoje, atualmente, inclusive dentro dos nossos movimentos cristãos. O individualismo liberal, o liberalismo, nada é proibido. Tudo é comum. Ou melhor dizendo, tudo é pessoal, tudo é individual. E nós queremos, neste assunto, falar de outras cosmovisões. Posso citar aqui o nacionalismo. Essa palavra, nacionalismo, ela aparece no princípio do século XIX para designar alguns grupos ideológicos de direita, ali na França, na Itália, que difundiam a expansão territorial e se manifestavam contra os estrangeiros, contra os liberais e contra os socialistas. Eles reivindicavam o monopólio do patriotismo e, em parte, teve impacto em territórios europeus que se formaram ao longo do século XIX até 1914, até a Primeira Guerra Mundial. E os nacionalistas, eles se baseavam em estimular um sentimento comum que se identificava à sua nação. Assim, podiam ser mobilizados a explorar esse sentimento para finalidades políticas. Esta padronização ideológica, ela foi principalmente efetuada pela sensação de pertencer a um território. Nós vemos isso também nos dias atuais. Pessoas que são nacionalistas, que defendem intrinsecamente os ideais do seu país. É claro que nós não estamos falando aqui de patriotismo, mas de um nacionalismo exagerado, prejudicial, que em algumas partes do mundo, esse ultranacionalismo traz aí a perseguição, o ódio, prega o antissemitismo, prega situações de perseguição a classes religiosas, a pessoas de cor. E nós queremos, nesses assuntos de ideal,
mostrar que, à luz da palavra de Deus, os ideais que muitas jovens, muitas pessoas têm por ser um ideal de vida, traz por trás disso uma máscara, uma aparência satânica. Dentre ainda os idealismos, nós podemos citar o capitalismo, que teve seu início na Europa com o fim do feudalismo e a revolução industrial. Mas o que me chama a atenção, e que é esse o assunto que nós queremos chegar, é o que está em voga hoje, o que está na mídia, em todos os seus aspectos, seja ele televisivo, informático, jornalístico, que é a ideologia de gêneros. Esta palavra, ela começou, esse pensamento, esse ideal, né, essa ideologia, passou a existir a partir dos estudos de um sujeito chamado Alfred Kinsey. Ele fora professor de zoologia da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ele se tornou famoso com a publicação de 2 trabalhos de investigação, que fora financiado por uma instituição conceituadíssima, a Fundação Rockefeller, a partir das quais se desencadeou a chamada Revolução Sexual nos Estados Unidos e também em todo o mundo. Este zoólogo publicou em 1948 o seu tratado intitulado O Comportamento Sexual dos Homens, e em 1953 ele publica o seu segundo volume intitulado O Comportamento Sexual nas Mulheres. 2 livros que, apesar das críticas que receberam, serviram como base ideológica para a educação sexual ensinada hoje em dia nas escolas e na universidade de todo o mundo. Este é o assunto que nós vamos estar discutindo um pouco mais adiante. Porque essas ideologias são características e controversas ao Evangelho. Quando o homem passa a idolatrar dentro da criação, é o subitem 1 do tópico 2, nós vemos que o ponto comum em todas as ideologias contrárias à criação, contrária ao Evangelho, melhor dizendo, é a ênfase excessiva em algum aspecto da criação. Quando se valoriza mais a liberdade, como eu citei aqui, como quando se valoriza também o nacionalismo, o capitalismo, o ambientalismo. Essa idolatria, ela se expressa porque nós podemos entender que idolatria é só adorar falsos deuses. Não, não, não. Quando nós também veneramos ideias ou doutrinas humanas, isso também passa a ser uma idolatria. No ponto 2 da lição, no subitem 2, do tópico 2, as ideologias mundanas, elas negam os efeitos do pecado, ao dizer que a natureza humana ela é essencialmente boa. Quem disse essa frase foi o filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E defender a liberdade e a autonomia do indivíduo como forma de libertação das instituições, como a igreja, da sociedade, especialmente a família e a igreja, leva então a uma visão utópica da realidade, na qual se acredita ser possível criar uma sociedade perfeita neste mundo sem a presença do Senhor Deus. Embora o utopismo ele não coaduna com os problemas desse mundo, eles possam ser remediados pela lei e pelos bons costumes, mas eles nunca serão solucionados completamente diante da infinitude, da falibilidade do ser humano. Porque depois da queda, todos nós nos tornamos pecadores. É esta uma grande realidade. Essas ideologias materialistas, elas não concebem a existência de alguém além da matéria. Rejeitam a concepção bíblica sobre os eventos que a Bíblia assevera que se cumprirão dentro em breve, como a volta de Jesus, o julgamento dos pecadores e a eternidade com Cristo. Nós devemos entender que esses ideais modernos estão disfarçando
a voz do nosso inimigo. Porque ele faz aquilo que lhe apraz. Ele é enganador desde o princípio. Enganou a Eva, distorcendo a palavra de Deus. Tentou também o Senhor Jesus lá no deserto da Judéia, Mateus capítulo 4, também distorcendo a palavra de Deus. Nós, como igreja do Deus vivo, como a noiva do Cordeiro, também estamos sendo atacadas no nosso íntimo, de uma forma subjetiva, de uma forma sorrateira, pelo nosso inimigo, através das ideologias do mundo presente. Fyodor Dostoiévski, ele escreveu que se Deus não existe, tudo é permitido. E nessa mentira diabólica está justificação para o hedonismo, para o liberalismo moral, para o antropocentrismo e todo tipo de ismo iníquo, perverso e destruidor da moral e dos bons costumes. Nós devemos estar atentos a estes pratos de lentilha que nos é oferecido pelo antagônico da nossa alma. Devemos também estar atentos com estas bolotas que, embora seja comida de porco, está sendo oferecida aos cristãos deste tempo presente. Eu chamo a atenção dos jovens, que são a força motriz, a locomotiva da igreja para estas grandes verdades. Porque, contradizendo a natureza e a narrativa bíblica de Gênesis 1 e 27, a mundana ideologia de gênero, que prega os dois sexos, tanto masculino e feminino, são construções culturais e sociais, razão pela qual cada pessoa tem o direito de fazer a sua opção sexual quando crescer. É por isso que eu citei aqui Kinsey, o pai da ideologia de gêneros. Este sujeito defendeu a sua tese e ele pôs todos os atos sexuais ao mesmo nível moral, social e biológico, dentro ou fora do casamento, entre pares do mesmo sexo ou de sexo diferente, com crianças e até com animais. Mas embora isto pareça incrível, isto ainda não é tudo. Kinsey, ele defendeu com ousadia as suas investigações e que todos os comportamentos sexuais que se consideravam desviantes, para ele, Kinsey, era normal. E em particular que o comportamento exclusivamente heterossexual era anormal. Ou seja, uma cosmovisão sexual diabólica. Kinsey ainda continua dizendo, ele defendia que a sociedade tinha adotado alguns princípios judaicos cristãos, de natureza paranoica, falsária, e esperava então que a sua investigação, entre aspas, tivesse como base científica e assim mudar os valores morais tradicionais da sociedade. Assim, na visão de Kinsey, a heterossexualidade seria apenas uma opção entre múltiplas escolhas sexuais. Kinsey, ele afirmava, falando em termos biológicos, não existe, na opinião dele, nenhuma relação sexual que se considere anormal. O problema é que a sociedade está condicionada por normas tradicionais para fazer crer que a atividade heterossexual dentro do casamento é a única correta e sã entre as expressões sexuais. Kinsey, no seu livro, ele dedica essas atividades heterossexuais em um pequeno capítulo, no final do livro. Apenas a terça parte daquilo que ele dedica às relações homossexuais. Kinsey difundiu a atividade sexual livre, não só com pessoas, e também completamente dissociada da procriação, e abominou a distinção tradicional entre homem e mulher, diferença que, para ele, não estaria determinada pelo sexo, mas sim pela cultura. Segundo Kinsey, as relações sexuais entre os animais eram um modelo para o comportamento sexual humano. A única diferença residia no fato de que os animais atuariam sem inibições, as quais eram impostas pela sociedade aos seres humanos para impedir
um comportamento sexual natural. Ou seja, Kinsey era um depravado. Dentro dos seus estudos, dentro daquilo que ele usou como para defender as suas ideologias, ele usou programas de educação sexual que teve as suas raízes em experiências científicas fraudulentas, depravadas, cruéis e imorais. Desgraçadamente. Foi assim durante décadas e a sua conclusão continua a ter peso na tomada de decisão acerca da política de saúde sexual ou reprodutiva da sociedade para provar que as crianças podiam ter atividade sexual desde o seu nascimento. Ou seja, Kinsey era um pedófilo. Ele se serviu de uma metodologia de estudo dos quais abusos sexuais eram cometidos de modo contínuo e assim com mais de 300 crianças menores de 2 meses, em sessões que chegavam a durar mais de 24 horas. Kinsey, o pai da ideologia de gêneros, nada mais era do que um pervertido. Dentre as ideologias que nós vamos estar citando dentro desse assunto, tem ainda o naturalismo, que é uma cosmovisão, e nesta visão a realidade última é a matéria. A matéria, entre aspas, do que é feito o universo. Como tudo no universo acontece naturalmente, do potencial intrínseco dos elementos em si, o naturalismo é uma excrescência da mentalidade científica advinda do iluminismo. E na perspectiva naturalista, se afirma a crença apenas nas coisas que podem ser empiricamente testadas e explicadas. Tudo no universo ao nosso redor, inclusive nós, é considerado produto ocidental do tempo e dos processos de mudanças implícitos no universo. O naturalismo não reconhece nem lugar, nem necessidade de um Criador onipotente e onisciente. O universo e nós, que o habitamos, evoluiu por combinações fortuitas das forças químicas. Qualquer ideia que tivermos de um Deus Criador é simplesmente uma projeção da nossa imaginação na tela gigantesca de um universo confuso. Esta é a visão, a ideologia do naturalismo. Dentre outros tantos, também surgiu o iluminismo, um movimento filosófico do século XVIII que enfatizava o livre uso da razão, o método empírico da ciência e questionava as doutrinas e os valores tradicionais. Surgia ali alguns movimentos ideológicos, parte do pressuposto de que o darwinismo é uma forma de naturalismo. Surgiu então nesse período muitos ateus, do grego a, sem, e teos, que significa sem Deus. O criacionismo chegou a ser abolido em algumas instituições por ocasião dessa ideia revolucionária do evolucionismo. Meus queridos, a lição ela é urgente e nós precisamos entender que, dentre todas essas ideologias que o mundo tem, a maior e melhor de todas as ideologias que podemos encontrar é o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago, no capítulo 3 e verso 15, ele vai chamar nossa atenção para expressar que essas ideologias, elas é uma sabedoria que não provém de Deus, que ela é humana, animal e diabólica. E eu quero chamar agora a atenção dos irmãos para o ponto 3, mentes renovadas para um mundo cheio de ideologias vãs. Viram quantas ideologias que eu citei aqui? Muitas delas abomináveis aos olhos do Senhor Deus. O tópico 1, o item 3, ou melhor dizendo, o subitem 1 do tópico 3, vai chamar a nossa atenção para nós estarmos inconformados com a forma do mundo.
É o que diz o verso de ouro dessa lição, Romanos 12 e 2. O sentido do aconselhamento de Romanos 12 e 2 é este: não tomarmos a forma, não nos amoldarmos ao modelo e ao esquema do mundo. Porque o mundo, o sistema filosófico, ideológico e espiritual, ele é fomentado pelo Deus deste século, pela carne, e é em oposição à vontade de Deus. Cita aqui o nosso amado comentarista, que nesse aspecto, William Tozer, ele expressou que a cruz se ergue em ousada oposição ao homem natural. A filosofia da cruz é contrária aos processos da mente não regenerada. E isso é fato. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja de Roma, ele pede para que os cristãos mantenham a sua identidade, ainda que muitos ridicularizassem a sua convicção cristã. E ele chama a atenção dos irmãos da igreja de Roma para essa grande realidade. Ter uma mudança de mente. Ter uma mudança de tal forma que tome uma direção para a visão cristã, para a cosmovisão cristã. Isso é metanoia. Mudança de mente. Essa transformação, que já é o subitem 3, nos dá, Paulo, uma chamada à atenção, como um pai que repreende o seu filho, ele nos chama a atenção para a renovação da nossa mente, para desenvolver uma mente, uma mentalidade dentro dos parâmetros cristãos, dentro dos parâmetros escrito pelos apóstolos, deixado como um legado pelos pais da igreja. Ele chama a igreja do século presente, do século odierno, a renovar a sua mente, moldando a sua mente aos valores reais, aos valores morais do reino de Deus. Isso significa ter uma consciência reflexiva. Isso significa ter uma compreensão, ter uma percepção, um entendimento da realidade. Os jovens, na sua grande maioria, eles são enganados, seduzidos pelos seus próprios desejos, pela sua própria concupiscência. Por isso que eu li no começo da nossa aula o versículo 15 da Epístola Universal de João, da primeira epístola. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não é do Senhor Deus, mas ela é do mundo. Satanás, o Deus deste século, ele tem o mundo organizado de tal maneira a seu bel prazer, em sistemas políticos, em sistemas culturais, em sistemas econômicos, religiosos que são hostis a Deus e ao seu povo e que se recusam a submeter-se à vontade de Deus, e isto revela a iniquidade no mundo. Lembram-se que na tentação do Senhor Jesus, lá em Mateus 4, o adversário das nossas almas, ele oferece a glória do mundo ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus recusou. Quantos dos nossos que estão sendo seduzidos pela glória do mundo, pela glória deste tempo presente, pelas ideologias propostas por Satanás, ideologias humanas, animais e diabólicas. O mundo e a igreja são dois grupos distintos. A igreja, ela pertence exclusivamente a Deus. Já o mundo está sob o domínio de Satanás, porque o Senhor Jesus mesmo diz que este mundo jaz
no maligno. Nós entendemos pela palavra de Deus que o cristão, neste mundo, ele é peregrino e forasteiro. Hebreus 11:13 endossa o que estou dizendo. E a Bíblia chama a nossa atenção que nós não devemos pertencer ao mundo, conforme escreveu João no capítulo 15, verso 19, que nós não devemos nos conformar com este mundo. É a nota, mais uma vez, do versículo que estamos em apreço, Romanos 12:2. Não amar o mundo, como acabei de citar aqui, em 1 de João 2:2. A Bíblia nos chama também a vencer o mundo. Na mesma epístola de João, o capítulo 5, verso 4, vai nos dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então a Bíblia tem um monte de asseverações, de conselhos práticos, chamando a atenção para uma grande realidade, que é a realidade dos fatos. A Bíblia, como genuína palavra de Deus, ela traz o conselho para que a mocidade, para que o jovem, para que a igreja do Senhor Deus tenha uma vida renovada a cada dia. Ainda não termina, porque a Bíblia vai expressar ainda nesse versículo que eu li, para odiar a iniquidade do mundo, para morrer para o mundo. Gálatas 6:14 nos chama para ser morto para o mundo, para sermos libertos do mundo, Colossenses 1:13. Mas também a Bíblia nos chama para amar o mundo. E amar o mundo aqui é não amar o sistema, mas amar as pessoas. Amar os indivíduos que fazem parte deste mundo. É impossível amar o mundo e amar o Pai ao mesmo tempo. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele e dedicar-se aos seus valores, aos seus interesses, aos seus caminhos e aos seus prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus, naquilo que se opõe a Deus. Nós devemos deixar bem claro que mundo e terra não são sinônimos. Deus não proíbe o amor à terra criada, à natureza, às montanhas, às florestas, às aves, aos pássaros, aos animais. Deus não proíbe isso. Está falando aqui de sistema. De acordo com o versículo que li, 2:16 aqui da Epístola Universal, da primeira Epístola Universal de João, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é propriamente do mundo. Concupiscência é uma palavra que traz como sentido, como significado, o desejo desenfreado. E de acordo com esses três aspectos, que são hostis a Deus, nós podemos ver que a concupiscência da carne, ela inclui os desejos impuros e a busca dos prazeres pecaminosos e também a gratificação sensual. A concupiscência dos olhos, ela se refere à cobiça, ao desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas que são proibidas por Deus. Inclusive o desejo de olhar para aquilo que dá prazer pecaminoso, como pornografia, por exemplo. Nesta era moderna, isso inclui o desejo de se divertir, contemplando violência, impiedade, imoralidade no teatro, na televisão, no cinema, nos periódicos. Meus irmãos, nós vemos todos os dias, nós somos esmagados todos os dias com essas informações que a mídia
e os veículos de comunicações em massa trazem todos os dias como nova ordem mundial. Os programas, as telenovelas, elas trazem uma ideologia diabólica por trás das suas programações. Nós estamos vendo aí, a cada dia, os lares sendo destruídos por instruções, porque nós estamos vendo não uma pequena parte, mas a grande maioria dos lares estão sendo invadidas por informações que ensinam a filha a como iniciar na vida sexual logo cedo, ao rapaz também. Ensinam o marido a trair a esposa a trair o marido, a cultuar outros deuses, tudo através da mídia. Novos ídolos são criados a cada dia, levando aí uma legião de seguidores. Meus irmãos, é tempo de nós estarmos atentos a estas realidades. Porque o pecado, ele vem mascarado. Eu sou do tempo que os cristãos apregoavam que o diabo ele vinha com sapatinho de algodão, sem que alguém perceba. E quando percebia, era tarde demais, já caía no laço do passarinheiro. Nós não podemos estar cochilando, desatentos, dormindo o longo sono do jardim. É tempo de estarmos sóbrios, vigilantes, como atalaias, olhando para as coisas e as artimanhas que Satanás oferece. Você, jovem, você, moço, você, moça, seja um vigilante de Cristo. Não deixe que o mundanismo, que o secularismo, que as ideologias humanas alcancem a sua mente. A soberba da vida, que li nesse versículo 16, significa o espírito de arrogância, de orgulho, de independência, de autossuficiência, que não reconhece Deus como Senhor e nem a palavra de Deus como autoridade suprema. Por isso, nós devemos estar atentos a toda e qualquer armadilha, cilada, laço que o diabo possa nos oferecer. As nossas instituições de ensino estão cheias de filosofias e de idealismos meramente humanos. Alguns animais, algumas ideologias animal e diabólica. Precisamos estar preparados, tendo nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, usando toda a armadura de Deus, de Efésios 4, a partir do versículo 10, melhor dizendo 6 e 10, para que possamos lutar contra essas coisas. A maior mentira de Satanás é fazer com que ele não existe. É mentir dizendo que ele não existe. E essas ideologias, elas, de forma disfarçada, têm por trás o Deus desse século. O crente, ele não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem no sistema iníquo. O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem numa sociedade cujo Deus cegou-lhes o entendimento. Eles devem reprovar abertamente o pecado deles. O cristão é chamado para ser sal e luz, que é o assunto da lição passada, mas deve amá-los e procurar ganhá-los para Cristo. Não devemos viver num ostracismo, num enclausuramento. Não é isso que o Senhor Deus nos chamou. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Devemos estar atentos para as ideologias diabólicas desse sistema perverso, mundano, governado por Satanás. O sistema deste mundo ele é temporário. Todas as ideologias constituídas, elas serão destruídas por Deus por ocasião da sua vinda. É tempo de estarmos atentos. É tempo de estarmos vigilantes.
Eu sei que a mocidade é um povo que ora e que está em constante vigilância. E que nós não somos idiotas. Nós estamos vendo grandes eventos, grandes cataclismas na natureza, rumores de guerra, morticínio, doença, fome, peste. Todas essas coisas que estão acontecendo na natureza, dentro das sociedades, são evidências cabais do cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos no limiar de um grande evento. E eu quero crer que esse grande evento é a volta do Senhor Jesus. Nós devemos estar separados. Nós devemos guardar a nossa alma, purificar a nossa mente dentro da palavra de Deus, lavar as nossas vestes pela palavra, para que possamos ser achados fiéis no grande dia do Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja. Portanto, jovem, seja sóbrio, seja inteligente, mesmo fazendo parte da corte do rei, Daniel não se contaminou com os manjares do rei. O adversário da nossa alma tem oferecido manjares todos os dias, principalmente aos jovens. Se você observar, todos os prazeres que o mundo oferece, ele tem como público-alvo os jovens. Você não vê um velho numa boca de tráfico. Você nunca vai ver um velho fugindo da polícia por causa de um crime. Na grande maioria, são jovens que perdem a sua vida para o pecado, para a ilicitude. E se não tiver alguém que tenha misericórdia, que possa amá-los e retirá-los dessa condição, certamente perecerão. Que Deus nos ajude, que Deus em Cristo nos ajude a estarmos sempre com a nossa mente renovada, vivendo para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus.